Cumprimento a todos os meus irmãos com a paz de Jesus. Seja bem-vindo ao estudo da lição da Escola Sabatina deste trimestre. A lição número 1. Antes de começar, vamos orar. Pai querido que estás nos céus, na Tua presença estamos buscando a Tua bênção, buscando a iluminação do Espírito Santo para entender a Tua palavra. Responde às orações dos Teus filhos. Derrama o Espírito Santo sobre mim e os meus irmãos nesse momento. É em nome de Jesus que pedimos. Amém, Senhor. O Evangelho de Marcos. Desde o início do Evangelho de Marcos, o leitor já sabe quem é Jesus, o Messias, o Filho de Deus. No entanto, os personagens da história muitas vezes tiveram dificuldades para compreender quem Jesus era realmente. Afinal, qual era a sua missão? Exceto as pessoas possuídas por demônios, sabiam quem era Jesus, porque diziam: bem sei quem és, o Santo de Deus. Jesus, porém, sempre ordenava que as pessoas mantivessem essa informação em segredo. Por que essa ordem de sigilo? Há séculos, os leitores da Bíblia refletem acerca dessa questão, que chegou a receber um nome entre os estudiosos de segredo messiânico. Por que um evangelho diria que devemos ficar calados acerca de quem é Jesus? Ao longo desta jornada pelo Evangelho de Marcos, ficará claro que, nesse livro, há não apenas um segredo, mas também uma revelação surpreendente. Isso pode ser corretamente chamado de o tema do segredo da revelação e percorre todo o Evangelho de Marcos, embora no fim todo o segredo seja revelado de maneira surpreendente, feita por Jesus. Marcos pode ser dividido em duas seções distintas, mais exatamente duas metades. Do capítulo 1 até quase o fim do capítulo 8, o livro trata de uma questão crucial. Quem é Jesus? A resposta é expressa em seus ensinos e milagres. Repetidas vezes, ele é apresentado derrotando o mal, levando a esperança aos oprimidos e ensinando verdades irrefutáveis que atingem o âmago da existência humana. Tudo isso diz ao leitor em alto e bom som que ele, Jesus, é o Messias, o Cristo, por quem o povo hebreu esperava há muito tempo. No entanto, é só na metade do livro que alguém que não estava possuído por demônios declarou corretamente quem Jesus era, respondendo assim à pergunta da primeira metade do livro sobre a identidade de Cristo. Essa pessoa que respondeu foi Pedro, que declarou: o Senhor é o Cristo. Marcos 8, 29. A segunda metade do Evangelho, de Marcos 8, 31 até o fim do livro, responde a outra pergunta: para onde Jesus está indo? A resposta é chocante. Ele está se dirigindo à cruz, a forma de morte mais ignominiosa, vergonhosa do mundo dos romanos. Esse era um destino tão inesperado para o Messias que os seus seguidores pensavam que ele derrotaria Roma e estabeleceria Israel como uma nação poderosa. Os confusos discípulos de Jesus não conseguiam compreender o que ele dizia. À medida que o livro avança, eles perguntavam cada vez menos acerca desse tema doloroso, até que finalmente foram reduzidos ao silêncio diante da verdade indesejável. As coisas pareciam cada vez mais sombrias, enquanto Jesus confrontava os líderes religiosos que planejavam a sua morte. Os discípulos que sustentavam a esperança de um reino glorioso na terra ficaram chocados com a prisão de Jesus, o julgamento dele e a crucifixão de Jesus, que desafiaram as suas expectativas. Ao longo de tudo isso, no entanto, Jesus manteve uma mensagem clara e consistente a respeito do seu destino e sobre o que significava o fato de que ele iria morrer e depois ressuscitar. O pão e o cálice da última ceia representariam o seu corpo e o seu sangue, e ele se tornaria o resgate por muitos. Isso não significa que Jesus tenha ido para a cruz
em calma e inabalável confiança. Não. Ali no Getsêmani, ele se debateu com uma decisão e na cruz clamou de maneira aflita: Deus meu, por que me desamparaste? Marcos 15, 34. O Evangelho de Marcos nos revela as trevas experimentadas por Cristo que foram o preço da nossa salvação. Mas a cruz não foi o fim da jornada. Após a sua ressurreição, ele teve um encontro com seus discípulos na Galileia e, como sabemos, nesse momento teve início a igreja cristã. Essa história extraordinária é contada em estilo rápido e resumido, com poucas observações do evangelista. Ele narrou a história e deixou que as palavras, os atos e as ações falassem por si mesmos sobre a vida, a morte e a ressurreição de Jesus de Nazaré. Aleluia! Queridos, a lição número 1 fala sobre o princípio do Evangelho. O verso áureo, Marcos 1, 14 e 15. Depois de João ter sido preso, Jesus foi para a Galileia pregando o Evangelho de Deus. Ele dizia: o tempo está cumprido e o reino de Deus está próximo. Arrependam-se e creiam no Evangelho. Marcos 1, 14 e 15. Quem escreveu o Evangelho de Marcos e por que ele foi escrito? Nenhum dos 4 evangelhos traz o nome do seu autor. Os títulos que aparecem na Bíblia foram acrescentados posteriormente. O texto que mais se aproxima da identificação do autor é o do livro de João, o Evangelho de João, que se refere a ele chamando-o de o discípulo amado. Isso está em João 21, 20 e verso 24. No entanto, desde os tempos mais antigos, cada um dos evangelhos canônicos tem sido associados a um apóstolo, no caso de Mateus e João, ou ao companheiro de um apóstolo. Assim, o Evangelho de Lucas está relacionado com Paulo, o Evangelho de Marcos está relacionado com Pedro. Embora o autor de Marcos não apresente seu nome no texto, a tradição da Igreja Antiga indica que o autor desse evangelho foi João Marcos, que acompanhou Paulo e Barnabé nas suas viagens e mais tarde se associou com Pedro. Iniciaremos o estudo desta semana aprendendo o que as Escrituras relatam acerca de Marcos, incluindo o seu fracasso inicial e a sua restauração posterior. Em seguida, estudaremos a sessão de abertura de Marcos, olhando para frente, para onde a história se dirige, e para trás, buscando descobrir por que um missionário fracassado e depois restaurado escreveria este livro. Vamos desvendar as verdades que Deus revelou no Evangelho de Marcos.